coisa que você já deve ter percebido, e também é até muitas vezes notável, na importância que os católicos e a Igreja Católica dá para os santos. Que até mesmo a maioria do ano, do mês, é dedicada aos santos, como dias. Por exemplo, uma semana, por exemplo, 5 dias, vai para 5 dias diferentes, santos reconhecidos. Mas por que a igreja dá tanta importância assim para os santos? Sendo que eles foram pessoas normais, por assim dizer. A igreja dá importância para os santos, porque os santos, eles são modelos para a gente seguir. Os santos demonstram que o Evangelho que Jesus passou para nós ainda é relevante e vale a pena seguir até os dias de hoje. Mesmo sendo 2000 anos depois, ainda vale a pena seguir o Evangelho, mesmo que seja difícil. E são como os faróis para a gente ver o caminho para seguir, para a gente ser prático. A gente não consegue fazer tudo ao pé da letra que Jesus fez, ou pelo menos a maioria a gente não consegue fazer. Por quê? Porque ele viveu em tempos diferentes, em culturas diferentes, em condições diferentes. Cara, a gente consegue fazer os ensinamentos e o que Jesus fez. Por exemplo, que Mateus disse que amai os vossos inimigos. Quando Jesus estava na cruz, ele amou os seus inimigos, pedindo: Pai, perdoa eles não sabem o que fazem. Então Jesus fazia o que ele praticava. Mas a gente não consegue fazer tudo o que ele fez. Os santos são modelos para isso, porque eles são como um outro Cristo nessa vida. São faróis para a gente seguir. Exemplo prático de como é que os santos podem, nos ajudar. Digamos que você é uma pessoa impulsiva. Uma hora você disse: meu Senhor Jesus, eu te amo, eu nunca vou te abandonar. Eu faço promessa X, Y e Z. Aí no dia seguinte você está pecando tudo de novo, você quebra essas 3 promessas. Aí quem que você vai olhar, né? Tipo, você seguindo o caminho de santidade. Para quem? São Pedro. São Pedro era desse jeito. Uma hora ele disse: Senhor, eu te dei tudo, eu abandonei tudo para te seguir. Na outra hora ele vai estar traindo Jesus 3 vezes. Isso é um exemplo prático, mas você não precisa ser devoto de São Pedro, como eu estou falando. Mas é um exemplo prático de como. Mesma coisa com vários santos. Digamos, você é uma pessoa muito dócil. E você faz as coisas, até coisas pequenas, com muito carinho, com muita atenção, com intenção de amor. Aí você vai olhando para Santa Teresinha, por exemplo. Como espelho, como modelo para a gente seguir. Isso até mesmo acontece no mundo secular. Tem modelos, né? Alguns literalmente modelos, né? Mas também a gente pode seguir. Mas como é que os santos são canonizados? Que essa é a palavra que a igreja usa para descrever deles. Tipo os santos que a gente fala, os santos, por exemplo, Santa Teresinha, São Francisco de Assis, eles foram canonizados. Isso é todo um processo. Porque para ir para o céu existem várias maneiras. Por exemplo, você infelizmente pode ter pecado a vida toda e você se arrepender no último instante da vida. Pela misericórdia de Deus, você pode ir para o céu, também passando pelo purgatório. Mas os santos nos contam o seguinte, que passou a vida toda, ou pelo menos a maioria da vida, porque alguns santos, eles eram grandes pecadores antes da sua conversão, como Santo Agostinho, São Paulo, etc. Eles mostram a graça de Deus de uma maneira extraordinária na sua vida, mostrando suas virtudes, etc. Assim que demonstram que eles são santos. Porque Deus age neles de uma maneira extraordinária. Como é que funciona o processo para reconhecer um santo? Eu também vou usar um exemplo moderno. Primeiro processo, depois que uma pessoa morre, exemplo, Karl Acutis. Karl Acutis, ele foi um menino italiano. Ele nasceu em Londres, mudou para a Itália, morou em Milão. Ele foi catequizado por uma babá com 4 anos de idade, porque os pais eles não eram muito católicos de verdade. A babá ensinou ele, se interessou nas coisas de Deus e ele se apaixonou.
Ele amava a Santíssima Eucaristia, amava Nossa Senhora. E ele foi crescendo na vida de virtude, que no caso, quando ele era uns 10 anos de idade, se não me engano, ele gostava muito de computação, que naquela época era na época dos anos 2000, final de 1900, então a internet estava começando. E ele usou a internet para documentar milagres eucarísticos e aparições de Nossa Senhora. E documentou tudo no website que tem até hoje. Foi crescendo em virtude, amando mais Nosso Senhor. E ele morreu em 2006, com leucemia, dia 12 de outubro. Ele faleceu. Tá, essa é a história do Carlo. Para começar o processo de canonização, tem que ter, através de 5 anos da sua morte, porque, desculpa a palavreado, mas tem que certificar que a pessoa morreu mesmo. Ou seja, tipo, como se fosse para notícia espalhar, digamos assim. Por exemplo, nós chamamos um tempo. Porque, por exemplo, pode ter uma pessoa muito boa, as pessoas achar que ela foi santa, mas na verdade é só, tipo, virtudes normais. Como eu expliquei anteriormente no vídeo anterior, sobre a diferença entre as virtudes cardeais, as naturais, enfim. 5 anos depois que a pessoa morre, abre o processo. Para abrir o processo para canonização, as pessoas, tipo testemunhas, ou pessoas próximas, têm que levar até o bispo. E o bispo tem que certificar se a pessoa teve virtude ou não. Se a pessoa viveu virtudes extraordinárias. Se viveu de uma vida extraordinária. Não é certamente fazer milagres igual o Padre Pio, mas tipo, viver uma vida onde Deus age nela de uma maneira fora do comum. E viu que o menino tinha virtude. E ele virou servo de Deus. Para, tipo, subir o patamar venerável, ele leva para o Vaticano. Porque o bispo já identificou, o bispo viu que, olha, essa pessoa tinha muita virtude, essa pessoa pode até ser santa, e as virtudes, declara como servo de Deus. Esse é o primeiro estágio. Depois vai para o venerável. Aí no caso leva para o Vaticano, aí tem um processo mais detalhado. Por exemplo, aí que chama o famoso advogado do diabo. Aí quando o Vaticano investiga, para ver se a pessoa é santa mesmo, tem os dois lados. O lado que diz que a pessoa é santa e o que não é. E, geralmente o lado que não é chamado advogado do diabo. Como é que fez? Como no caso do Carlo Acutis. Ele olhou o computador dele, porque ele documentava tudo. A sua vida estava no computador. E eles investigou o computador dele e não achou nenhum pingo de impureza naquele computador. Aí ele disse, não, é suficiente. Declarou venerável. Que no caso, quando é venerável, já pode fazer cartãozinho de oração, você já pode rezar para ele de uma maneira formal. Não prestar culto ao santo. Por exemplo, esse é o dia dedicado a ele. Ainda não. Mas você pode rezar para ele já, certo? Essa é a diferença dos dois. Por exemplo, o venerável Fulton Sheen. Ele é venerável, você pode rezar pela intercessão dele. Mas ele não tem seu dia próprio no calendário. Depois, para se tornar beato, que no caso agora o Carlo é beato, por enquanto, tem que ter um milagre. Como assim? Tem que ter um caso onde cientificamente impossível a pessoa for curada por intercessão do santo. Exemplo do Carlo Acutis. Teve um menino no Mato Grosso, onde tem 5 anos de idade, ele tinha um problema de tudo que ele comia, ele vomitava. Ele tinha uns 2 anos, uns 4, 5 anos, se não me engano. E a avó, o padre era muito devoto do Carlo, conhecia a história dele, queria promover ele. E tinha as relíquias dele expostas. Não tinha as relíquias expostas, mas estava esperando a devoção do Carlo, né? Para canonizar. A avó levou o menino para missa, porque o Carlo estava falando sobre o Carlo e tal. Aí, no final da missa, a avó chegou com o menino, aí falou, se você quiser, perguntou ao menino, se quiser perguntar alguma coisa pro Carlo, o que seria? Pergunta pro padre. Daí o menino falou assim, quero mais vomitar. Aí rezou pela intercessão do Carlo. Aí, meses depois, fez exames e o menino estava curado. Tipo, nada. Se você quiser saber mais da história,
Tem no primeiro milagre do Caracutes, tá na internet toda, se você quiser procurar mais. Então, foi um caso impossível, porque o menino tinha câncer, ele vomitava tudo. Não câncer, mas um problema no intestino onde ele vomitava tudo. Isso é muito difícil. Tipo, cientificamente é difícil. E o menino foi curado. Para certificar-se o milagre, foi mesmo um milagre. Tipo, que a ciência não pode explicar. Certificou. Aí no caso vira beato. E quando o santo vira beato, o Vaticano permite fazer culto ao santo, ou seja, ter o dia dele na liturgia, no missal, como memória, mas não é para a igreja toda. É mais uma região. Para as regiões pode fazer, mas não é tipo uma obrigação para celebrar na missa, com uma memória. E para ser santo, finalmente, na última causa, tem 2 milagres para ser santo, canonizado. E tem um passo que pula um pouco os patamares. Tipo, se o santo for mártir, por exemplo, aí no caso, se eu não me engano, ele automaticamente vai para beato, certo? Essa é um pouco da diferença. Tem um pouco de diferença quando é beato, quando é, mártir, tem um pouco de um avanço automático, digamos assim. Aí ela já é canonizada. Mais uma vez, exemplo do Carlos. Uma mulher da Costa Rica estava andando de bicicleta. Ela caiu da bicicleta e diz o diagnóstico do médico ia ser tetraplégica. Ou seja, ela não ia poder sair da cama. Foi no médico, os pais rezou pelo Beato Caracutes para curar ela. E surpreendentemente ela foi curada. Saiu andando. De novo, se quiser mais detalhes, porque foi bem resumido o milagre. Se quiser mais informações, tem internet também sobre o segundo milagre dos Caracutes. No caso, o Carlo ele vai ser canonizado ano que vem. No caso, quando eu estou filmando, estou em 2024. Então, em 2025, o Carlo vai ser canonizado. Esse é basicamente um resumo de como é que os santos são canonizados. A maioria deles segue esse processo. Mas, enfim,